Com a expansão da internet e das redes sociais nos últimos 20 anos, descobrimos que a soltura de balões de grande porte não acontecia só aqui no Brasil. E nos últimos anos é bem comum encontrarmos vídeos de enormes barricas fogueteiras sendo soltas de uma forma bem estranha e com muitos acidentes em todas as redes sociais. No vídeo de hoje vamos ter certeza que os balões brasileiros são os mais seguros do mundo e também conhecer alguns países que também sobem balões bem parecidos com os nossos, o porquê que vemos tantos acidentes que já até mataram pessoas e os motivos disso tudo acontecer. Claro, depois da vinheta, no Papo de Balão. Fala, amigos da arte! Quem é da época antes da internet só descobriu que tinha balões pelo mundo através dos livros e raríssimas notícias na imprensa, e mesmo assim não dava para saber muita coisa. Eu me lembro que quando eu voltei ao mundo baloeiro lá no final de 2004, achei o máximo saber que tinha uma turma lá na Argentina, quando eu conheci o site da Turma Del Plata, e achava que era igual aqui, com várias equipes e baloeiros por lá, mas depois eu vi que não era bem assim. Até então eu sabia que tinha algo parecido com o que a gente faz lá na Espanha, com o Globo de Betanzos, que tinha uma página falando dele num álbum de figurinhas. E na Itália através do livro Paixão Inexplicável do Odair e do Ivo, lançado 4 anos depois. O tempo passou, a comunicação mudou e foi através da internet no final da década de 2000 que os mexicanos chegaram até nós, primeiro comigo e com Bozo, nos convidando para ir ao México com tudo pago e ensinar a eles as técnicas dos balões brasileiros. Eu assumo que eu não acreditei muito nesse papo, fato é que eu pulei fora, mas o Bozo seguiu, chamou o Dri para encarar a missão e eles se tornaram os embaixadores do mundo baloeiro brasileiro lá no México, depois na Colômbia com o próprio Dri e o Carlão da Infinito e aos poucos está se espalhando pela América Latina. Eu nem vou falar muito disso agora, mas comparando as duas situações com o assunto do vídeo de hoje, fica a pergunta: se os mexicanos e colombianos nos procuraram, aprenderam e melhoraram suas técnicas, e hoje, aliás, há um bom tempo, né, já fazem e soltam balões no mesmo padrão dos brasileiros, por que os asiáticos e europeus não fizeram a mesma coisa? Não sei. Um exemplo claro disso é o próprio Globo de Betanzos, que acredito ser o balão mais antigo do mundo, já que os primeiros registros contam que ele começou a ser solto em 1814, em homenagem a São Roque, o patrono daquela província de La Coruña. Mesmo com tanta evolução, tanto nos materiais quanto na facilidade de acesso à informação devido à internet, pelo que eu sei, nunca um responsável pelos globos espanhóis, já que não é só em Betanzos que eles são soltos, procuraram algum baloeiro para ao menos descobrir como nossos balões são feitos e soltos. O famoso balão de Betanzos é feito e solto praticamente da mesma forma desde o começo. Um mexerica sempre com 25 metros de altura, feito com papel palha de uma gramatura parecida com o utilizado em jornais. Seus largos de 16 gomos são colados com pasta de farinha de centeio e reforçados com fita de algodão no cintamento vertical e a boca feita de madeira. Além desses materiais arcaicos, a forma que eles soltam o globo, que é balão espanhol, pode até ter algum significado para eles, mas é ridícula. Depois de amarrar a boca, o balão é levado para fora da igreja de São Domingo. O bico é puxado por pessoas de uma corda lá do topo da torre do sino da igreja e já até tem um sistema pronto para amarrar e passar essa corda. Depois eles inflam o globo com uma pequena bucha auxiliar dentro de um cesto de metal e depois que ele enche um pouquinho, começam a colocar pequenos fardos de palha embebidos em óleo para aumentar o fogo. Depois de cheio, quando percebem que ele vai subir, começam a rodar e ele sobe rapidamente levando uma pequena armação de madeira em formato de um barco com alguns fogos de artifício como lastro. E ali acaba o evento, eles não vão atrás do balão. É, muito estranho. Com uma estrutura frágil em relação aos nossos, algumas vezes não tiveram sucesso na soltura dele, como em 1964 e 2018, onde o globo estourou antes mesmo de encher completamente, e a arrogância dos espanhóis se limitou a dizer que o balão bateu em um poste da torre da igreja de São Domingo e rasgou, mesmo sabendo que havia muito vento.
Ah, que burro, dá 0 pra ele. Por falar em arrogância, uma curiosidade que eu encontrei pesquisando sobre o Globo de Betanzos é que a imprensa espanhola diz até hoje que ele é o maior globo de papel do mundo. Algo que nem precisa de muito esforço e uma rápida pesquisa na internet. Aí eles saberiam que os balões desse tamanho já estão presentes no Brasil desde a década de 1970. Já as barricas fogueteiras e com armações lanternadas que vemos pelas redes sociais são soltas por todo o Sudeste Asiático, como na China e na Tailândia, com as lanternas que a gente conhece como latão no Rio de Janeiro e bocuda em São Paulo, e os barricas em Mianmar, Laos, Nepal, Índia e até no Japão. O maior festival é de Taozaldang, ou Festival das Luzes, um evento anual realizado na cidade de Taungui, lá em Mianmar. O evento começou em 1894, trazido pelos britânicos, e hoje é um evento enorme com várias atividades entre elas. Os balões de recorte soltos de dia e as barricas noturnas, que têm em média de 9 a 15 metros de altura e são soltas num campeonato que vale uma boa grana. Eu nem vou falar muito dessa parte porque já tem vários vídeos no canal. O que chama a atenção é a forma na qual eles soltam os balões. Assim como os espanhóis, os globos, que lá são chamados de leimpian, são inflados com o auxílio de tochas feitas de bambu e tecidos embebidos em querosene. E depois de tudo pronto, a bucha do balão, feita também com tecidos embebidos em querosene ou gasolina, é acesa. E aos poucos o balão sobe sob aplausos e gritos eufóricos de dezenas de milhares de pessoas. Pra gente que entende bem do assunto, tirando a parte de inflar o balão com tochas, que sabemos que um simples maçarico resolveria, os fogueteiros são visivelmente bem perigosos, já que toda a carga, na maioria dos casos com fogos de lançamento como os nossos cometinhas, fica numa única gaiola, o que facilita a implosão e o alívio rápido do peso, o que já gerou muitos acidentes com os fogos atingindo o povo no solo. Também tem um detalhe, os balões não são decorados com papéis colados, são pintados. E também sabemos que muitas tintas são feitas à base d'água, o que enfraquece muito o papel, e muitos estouram devido à pressão para subir com aquele monte de bombas. Acidentes são bem comuns por lá, principalmente queimaduras nos espectadores e participantes das equipes. E encontrei diversas notícias em sites locais que dizem que 9 pessoas ficaram feridas em 2018, 12 em 2017, 25 em 2007, 32 em 2002, além de 2 mortos em 2017, 4 em 2004 e 8 em 2014. Além dos riscos com os fogueteiros, eles também estão indo para o gigantismo, como esse barrica de cerca de 60 metros, solto por um grupo chamado Nain Kiakian, que acho que é assim que fala esse troço, no Festival de Karim, também em Mianmar, que é sem dúvidas o maior barrica do mundo. Não é tão grande assim. E não é só lá que isso acontece. Em 13 de maio de 2024, 4 pessoas ficaram gravemente feridas ao tentar soltar um barrica de cerca de 16 metros em Java Oriental, uma província da Indonésia. Lá eles costumam soltar os balões, muitas vezes feitos de plástico com uma espécie de tripa com fogos presos à boca. E nesse caso, eles explodiram antes do balão subir, causando queimaduras em todos, sendo que uma das pessoas teve 63% do corpo queimada e foi hospitalizada, enquanto as outras receberam tratamento e foram para casa tudo arrebentado. Outro vídeo curioso é esse, um enorme barrica de 38 metros, também feito de plástico, solto em 2022, que é bem curioso também.
Saindo de Java Oriental e indo para a Central, assim como em Mianmar, também rolam os festivais, e um dos mais populares é o de Wonosobo, que rola por toda a cidade desde os anos 1950, sempre no fim do mês sagrado do Ramadã, em abril. Os balões soltos por lá são de papel e decorados como os nossos, bem parecidos com os nossos trufes, além dos barricas que são bem tradicionais. Por segurança, devido à multidão, a maioria são soltos com pequenas bandeiras e faixas embaixo da boca, mas também soltam balões com fogos, e muitos têm seus fogos acionados na mão ou em baixa altitude, e depois os balões explodem no alto. Outro país da região que também está extrapolando os limites com balões cada vez maiores é a Índia. E em 28 de agosto desse ano, quase aconteceu uma tragédia quando foram soltar esse bocudão com cerca de 25 metros e os fogos foram acionados antes da hora. São muitos exemplos, alguns dão certo, sobem sem problemas, isso é fato. E pelas notícias, a maioria caem apagados ou desaparecem, pois eles são soltos praticamente sem peso, mas o que chama mesmo a atenção é a forma que eles soltam os balões. Claro que tem a tradição, que muitas vezes é centenária, os costumes locais, a gente entende, e todos esses eventos são ligados à religião. Mas são coisas tão simples que uma breve pesquisa sobre balões na internet, eles teriam acesso aos baloeiros brasileiros, onde poderiam aprender mais como usar maçaricos a gás para inflar os balões com mais controle, o uso de guias de cordas de sisal para controlar os balões no processo de subida, cabrestos, engates e uma distribuição correta dos fogos em gaiolas para que tudo ficasse mais seguro, sem contar, claro, com as técnicas e materiais para a confecção dos balões. Nos últimos 50 anos, temos centenas de milhares de balões soltos no Brasil, e eu só me lembro de 2 eventos que causaram mortes envolvendo balões por aqui. Um em 2003, aqui em São Paulo, que um rapaz enroscou o pé na guia de um balão na hora que ele estava subindo, ele foi içado e despencou de uma altura considerável. E um fogueteiro no Rio em 2007, que estourou o cabresto central,
as gaiolas caíram em cima de um menino que estava assistindo a soltura e infelizmente ele também faleceu. Pode até ter mais histórias assim que eu não me lembro, mas se formos colocar tudo isso numa estatística, é visível que os balões brasileiros, mesmo sendo mais novos que os asiáticos, são muito mais seguros, muito mais bonitos e próximos da perfeição. E isso só aconteceu porque os baloeiros foram aprendendo com seus próprios erros, e dos outros, claro, ao longo de mais de 5 décadas de balão moderno por aqui. É fato que muita coisa poderia evoluir nesses países se os baloeiros de lá tivessem interesse de aprender mais com a gente, o que traria um espetáculo de maior qualidade e segurança, assim como já estamos acostumados a ver nos céus brasileiros desde meados do século passado. Imagine esses balões com armação e até mesmo os fogueteiros sendo soltos do nosso jeito lá na Espanha e nos festivais asiáticos. Com calma, organização, tudo do nosso jeito e por aí vai, o quanto seria legal para todo mundo. Por isso que falo que baloeiro brasileiro é burro. Ele prefere ficar aqui como um criminoso, soltando e fazendo balão escondido, com medo e tudo mais, do que encarar o mundo e virar lenda. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o like no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, sempre com mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!